Uma boa noite a todos. Cânticos maravilhosos e que momento fantástico poder celebrar a mesa do Senhor, participar da ceia. E nessa noite nós vamos refletir sobre aquilo que possibilita tudo isso que nós estamos experimentando nessa noite. A virada de ano sempre é marcada por muitas promessas, metas, para o ano que está se iniciando. E talvez você já tenha feito isso naquele jantar com a sua família, durante a ceia. Há promessas de que fará diferente algumas coisas, outras manterá, enfim. O mesmo aconteceu ano passado. Fizemos várias metas, vários projetos, mas Deus tinha outros planos para 2020. Eu creio que ninguém aqui pediu uma pandemia, ou pediu, porque talvez a culpa seja sua, então você pediu. Ninguém planejava isso e Deus mandou, ou permitiu que isso acontecesse. E com isso muitos dos planos que nós fizemos foram frustrados, muitos deles. Planos, por exemplo, para a própria saúde, para a própria vida, planos para a família, planos em relação a filhos, planos em relação à faculdade, a estudos, planos relacionados a viagens, passeios. Talvez alguém estivesse planejando um intercâmbio em outro país, envolvimento com a igreja, e aí as portas se fecham por 2 meses. Como ficam os nossos planos? Talvez muitos deles não se concretizaram. Isso porque nós não conseguimos controlar as coisas. Não controlamos o tempo, não controlamos as outras pessoas e não controlamos sequer as circunstâncias. Então a pergunta é como nós lidamos com as frustrações. Aliás, como deveríamos lidar com elas? Como deveríamos lidar com decepções, quando algo que nós esperávamos que acontecesse não acontece? Como é que nós deveríamos reagir? O Novo Testamento é uma espécie de resposta a esse tipo de pergunta. Porque quando, ao longo de 60 anos, o período em que ele demorou para ser escrito na sua completude, seus leitores tinham várias expectativas. E eles tinham expectativas não só sobre o próximo ano, mas eles tinham expectativas a respeito do fim da história. Todo o restante da história do mundo. E em cada um dos seus 27 livros, os autores do Novo Testamento tentaram lidar com essas expectativas e tentaram oferecer para os seus leitores planos e promessas totalmente dignos de confiança, planos e promessas que não seriam frustrados. Então, ao estudar o Novo Testamento, que nós vamos fazer a partir desse domingo, nós vamos ser desafiados a colocar a nossa esperança, a nossa confiança em planos que não podem ser frustrados, planos que não podem nos decepcionar, porque são planos certos de que acontecerão, planos e promessas que Deus nos oferece. A pergunta é: que planos e promessas são essas? É o que nós vamos descobrir ao longo de 21 pregações, no período de 5 meses, começando com a pregação de hoje. E o nosso alvo vai ser oferecer um panorama de todos os livros do Novo Testamento e introduzir, é uma tentativa de introduzir os pontos principais, a mensagem principal de cada livro do Novo Testamento. Hoje nós vamos fazer uma introdução, então não vamos nos deter a um texto específico, a um livro específico. E nessa introdução ao Novo Testamento eu quero trabalhar 2 pontos principais. Então serão 2 pontos. O primeiro ponto nós falaremos a respeito do mundo do Novo Testamento, e o segundo ponto falaremos a respeito da mensagem do Novo Testamento. Então o mundo e a mensagem. Vamos observar o mundo do Novo Testamento. Antes de estudar sobre a mensagem, é importante compreender sobre a época em que o Novo Testamento é escrito. E há 2 aspectos da época do Novo Testamento que são importantíssimos que a gente saiba. O primeiro é o contexto político. Nós precisamos entender o que estava acontecendo no âmbito político no mundo do Novo Testamento. O segundo é o contexto religioso. Então, vamos observar o contexto político. Eu quero desafiar a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2. Você já vai entender por quê nós vamos ler Daniel, capítulo 2. Livro do profeta Daniel, capítulo 2. Nós já leremos alguns versículos deste capítulo. Daniel 2.
Nós estamos em Daniel 2, no ano 603 a.C., na terra da Babilônia. Essa época quando Nabucodonosor, o rei da Babilônia, fez a sua primeira invasão a Jerusalém, e ele leva cativos todos os nobres, todos os príncipes, os filhos de reis, para o seu país. Ele leva esses homens para Babilônia, para que lá eles sirvam o rei como escravos. Daniel é um desses prisioneiros. Daniel é da corte. Daniel tem sangue azul, tem sangue nobre. E certa noite Nabucodonosor teve um sonho que mais parece um pesadelo, tira o sono dele da noite. Então ele acorda, ele se levanta e ele manda chamar todos os feiticeiros, todos os sábios do reino, para que eles interpretassem o sonho que ele teve. E Nabucodonosor diz: eu não vou nem dizer o sonho, se você é bom mesmo, você tem que dizer qual sonho foi que eu tive depois de dar a interpretação. Então todos os sábios da Babilônia são chamados até Nabucodonosor, e eles sequer conseguem descobrir qual foi o sonho dele, quanto mais interpretar o sonho. Então o rei diz: eu vou matar todos os sábios, todos os feiticeiros da nação. E isso chega até Daniel. Daniel é um dos prisioneiros de guerra, mas ele era um sábio. Então Daniel é levado até a presença do rei, e ele diz: olha, o Deus Todo-Poderoso, o único Deus que existe, me revelou qual é o sonho que o Senhor teve, e me revelou também a interpretação, e isso tem a ver com o fim dos tempos. Então, a partir do versículo 31, no capítulo 2 de Daniel, Daniel diz para o rei qual foi o sonho, e depois ele vai dar a interpretação. Então aqui Daniel está relatando ao rei algo que só o rei sabia. Só o rei sabia do sonho que teve, e Daniel revela para ele. A partir do versículo 31 até o 35 ele diz assim: ó rei, tu viste uma grande estátua improvisada. Essa estátua imensa e impressionante estava em pé diante de ti e tinha uma aparência terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas vendo isso, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados e viraram pó, como a palha das eiras no verão. O vento os levou sem deixar nenhum vestígio. Porém a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. O rei viu uma estátua muito grande e horrorosa diante dele. E essa estátua tinha partes feitas de vários elementos diferentes. Nós vimos aqui: a cabeça era feita de ouro, o tronco dessa estátua era feito de prata, a cintura de bronze, as pernas eram de ferro, os pés eram feitos de uma mistura entre barro e ferro. Enquanto o rei estava vendo essa estátua, havia uma pedra que se soltava de uma grande montanha. Essa pedra quebrava os pés dessa estátua, e com isso toda a estátua ruía. E depois dessa estátua ter virado pó, essa pedra se tornava uma grande montanha e tomava conta do mundo todo. Essa era a visão esquisita que o rei teve. Se você tivesse sentido um sonho estranho desse, nós também gostaríamos de saber a interpretação, né? Pois bem, então Daniel dá a interpretação desse sonho a partir do versículo 36. E olha o que ele diz até o versículo 45. Este é o sonho. Agora diremos ao rei a interpretação. Ó rei, tu és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e em cuja mão ele entregou os homens, onde quer que habitem, os animais do campo e as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro esmigalha e quebra tudo, assim como o ferro quebra todas as coisas, ele quebrará e destruirá. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro e em parte feito de ferro, esse será um reino dividido, mas haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, como viste o ferro misturado com barro. E como os dedos dos pés eram de parte de ferro e de parte de barro, assim uma parte do reino será forte, a outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro, haverá mistura por casamento, mas não se ligarão um ao outro, como o ferro não se mistura com o barro. Mas, durante o reinado desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. A soberania desse reino não passará a outro povo, mas ele destruirá e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. Como viste que uma pedra soltou-se do monte sem auxílio de mãos e esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revela ao rei o que acontecerá no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação.
Daniel diz a Nabucodonosor que aquela estátua representava os governos do mundo, a partir do Império da Babilônia, até o final da história. E aí ele diz que a cabeça de ouro era o próprio Nabucodonosor, e o seu reinado. Ele reinava sobre todo mundo conhecido da época, havia conquistado várias nações. E ele diz: o Senhor é essa cabeça. Porém, o tronco de bronze representa o próprio reino que vai surgir depois de ti, um reino mais fraco que a Babilônia. O mesmo se aplica à cintura da estátua, às pernas e aos pés. E conforme o tempo foi passando, o domínio, diz Daniel, conforme o tempo for passando, o domínio vai ser passado de mãos em mãos a governos diferentes, que serão cada vez menos universais que a Babilônia, serão mais frágeis que a Babilônia, não vão ser tão poderosos quanto a Babilônia, ó rei. E de fato, com o passar dos anos, esse período demonstrou que Daniel estava prevendo o futuro. Porque em 64 anos, depois desse sonho, os Medo-Persas conquistam a Babilônia. Depois dessa conquista, sob o comando de Alexandre o Grande, os Medo-Persas foram dominados pelos macedônios, que seriam a futura Grécia. Até que os gregos foram conquistados pelos romanos. E lá por volta do ano 636 depois de Cristo, os romanos são invadidos e derrotados pelos bárbaros. Ou seja, em uma única visão, Deus revela a Daniel o que vai acontecer na história do mundo. Pelo menos nos próximos 1200 anos, porque nós estamos no ano 600 antes de Cristo, ele revela o que vai acontecer até o ano 600 e tanto depois de Cristo. Até mais do que isso, até mais do que 1000 anos, até mais do que 1200, até mais do que... Porque depois da queda de Roma, Deus prevê que nenhum império mais vai dominar soberanamente todo o mundo, até que surja um reino divino que o Senhor estava para inaugurar no mundo. Esse reino, ele diz, vai destruir todos os outros reinos da terra. Esse reino vai governar por todo sempre sobre a criação de Deus, o que vai marcar o fim da história como nós a conhecemos hoje. Quando os autores do Novo Testamento escrevem os seus livros, eles estão quase no final da queda daquela grande estátua, aquela estátua que Nabucodonosor viu no seu sonho. Os leitores do Novo Testamento estão vivendo a época em que as pernas e os pés, que representam o Império Romano, estavam ficando cada vez mais frágeis, se enfraquecendo. E onde estava o povo de Deus em toda essa história aqui que nós lemos de Daniel? Quando a Babilônia foi conquistada pelos Medo-Persas, em 536 a.C., o povo que estava ali como cativo, alguns deles podem voltar para a sua terra, e eles voltam para Jerusalém e reconstroem os muros da cidade, reconstroem o templo, e surge então o chamado judaísmo do segundo templo. Se você for pesquisar nos livros de história, talvez esses livros identificarão, principalmente a história bíblica, o período interbíblico, o período intertestamentário, que é entre os testamentos, que também é chamado pelos acadêmicos de judaísmo do segundo templo. Essa foi uma época totalmente diferente da época do Antigo Testamento. Quando nós lemos o Antigo Testamento, é um mundo diferente do mundo entre o final do Antigo Testamento e a vinda de Jesus. É crucial que nós entendamos esse período que dura 400 anos, para que a gente compreenda o Novo Testamento. Houve história acontecendo nesses 4 séculos. Após os gregos dominarem os Medo-Persas, que haviam dominado a Babilônia, em algumas gerações à frente, eles começam a oprimir os judeus. E é nessa época de opressão aos judeus que surge uma revolta em Jerusalém, uma revolta liderada pela classe sacerdotal. Então os sacerdotes se levantam contra o império grego da época, e sob a liderança desse sacerdote principal, que se chamava Matitias, ele e os filhos dele lutam para tomar o poder de volta de Jerusalém das mãos dos gregos. Daí surgem os filhos deles, que são chamados, os filhos de Matitias são chamados de Macabeus. É daí que nós temos os livros dos Macabeus na Bíblia Católica Romana. Vale a pena ler como fonte de informação do que aconteceu nessa época. Na época dos 67 a.C., expulsaram o rei grego da sua terra, e com isso eles experimentam um período de paz, um período de liberdade, pelo menos por um período, um pouco de tempo, cerca de 100 anos, até que de novo, agora eles são conquistados pelo Império Romano, sob o comando de Pompeu, um senador que depois se tornou muito importante ali em Roma. Nesse período, os romanos já haviam conquistado a maior parte do mundo conhecido da época, e com isso a língua oficial do Império se tornou uma só língua, a língua grega. Então eles conquistam os gregos, mas os gregos os conquistam intelectualmente. Então agora a língua oficial do Império Romano se torna a língua grega.
E nessa época foi se estabelecida a Pax Romana. E o que era a Pax Romana? Era um longo período de relativa paz, em que as guerras foram cessadas e tudo era tentado, era conquistado, sim, à força, porém sem derramamento de sangue na maioria dos casos. Era-se oferecido a cidadania romana, a liberdade de culto aos seus próprios deuses, e isso produziu uma grande paz no Império Romano. E todas as cidades passaram a ser ligadas por estradas de fácil acesso. Claro que naquela época era diferente do tempo de hoje, mas cada cidade, você conseguia de uma cidade chegar em outra sob o Império Romano. E nesse período, é nesse contexto político que o Novo Testamento é escrito. Então o povo judeu está sob o governo dos romanos. Esse povo está na expectativa de um reino futuro, aquele reino prometido por Daniel, que por meio do qual Deus vai derrotar todos os seus inimigos e Deus vai reinar por todo sempre sobre o seu povo. Essa é a expectativa política do povo de Israel ali no período do Novo Testamento. O segundo contexto do mundo do Novo Testamento é o contexto religioso. Primeiro político, segundo religioso. Agora eu quero te convidar a abrir algumas páginas atrás da sua Bíblia, no livro anterior, em Ezequiel capítulo 34. Ezequiel 34. Nós leremos os versículos de 1 a 10. Diz assim, Ezequiel 34. A palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que cuidam de si mesmos. Não devem os pastores cuidar das ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã. Matais o animal engordado, mas não cuidais das ovelhas. Não fortalecestes a fraca, não curastes a doente, não enfaixastes a ferida, não fostes procurar a desgarrada e não buscastes a perdida, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim, se espalharam por falta de pastor e serviram de alimento para todos os animais selvagens, pois se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por toda a montanha alta. As minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem que ninguém as procurasse e as buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, já que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e serviram de alimento aos animais selvagens por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois cuidam de si mesmos e não das minhas ovelhas, ouvi, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eu coloco-me contra os pastores. Exigirei as minhas ovelhas das suas mãos e farei com que deixem de cuidar das ovelhas e não cuidarão mais de si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não lhes sirvam mais de alimento. Deus deu essa mensagem ao profeta Ezequiel logo após todo o povo de Judá ter sido conquistado pela Babilônia, um pouco depois de Daniel. Nessa palavra, Deus confronta os líderes do povo, em especial os líderes religiosos. Eles eram como falsos pastores. Falsos pastores que, ao invés de cuidar do rebanho de Deus, eles se aproveitavam do povo do Senhor. Deus diz que é por essa causa que o seu povo foi espalhado pelas nações. É por isso que eles estão vivendo no exílio, pela falta de líderes piedosos que pastoreassem eles. Por isso o Senhor promete: um dia eu vou castigar todos esses líderes que pastoreiam a si mesmos, e eu vou livrar o meu povo das mãos deles, e eu vou reunir novamente o meu povo, eu vou pastorear o meu povo. Mas antes disso havia uma segunda promessa. Agora eu quero te convidar a andar um pouco mais para frente e ir até Zacarias, capítulo 11. Um dos últimos profetas do Antigo Testamento, Zacarias, capítulo 11. A partir do versículo 15. Zacarias 11, 15. Essa palavra de Zacarias é dita quando o povo de Judá já havia retornado para sua terra depois do cativeiro na Babilônia. E por meio de Zacarias, Deus diz o seguinte: Zacarias 11, de 15 a 17. Então o Senhor me disse: toma ainda para ti os instrumentos de um pastor insensato, pois convocarei
um pastor na terra, que não cuidará das que estão morrendo, não procurará as perdidas, não curará a ferida, nem alimentará a sadia, mas comerá carnes. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho. A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito, o seu braço secará por inteiro, e o seu olho direito ficará completamente cego. Essa palavra aqui foi dita quando o povo está já de volta à Babilônia. Antes de castigar os falsos pastores, aqueles que ele disse que eram mercenários, que ao invés de conduzir o povo de Deus para mais perto dele, esses falsos pastores se aproveitavam dessas pessoas. Deus diz: eu vou utilizá-los um pouquinho mais. Eu vou utilizá-los por mais um tempo. E isso será como disciplina ao povo. Porque o povo não pode jogar a culpa nos seus pastores, porque eles também não quiseram voltar para Deus. Não interessa se tinham pastores bons ou não, eles também não queriam saber do Senhor. Então eu vou usar os pastores maus por mais um tempo como disciplina sobre o meu povo, porque o meu povo não quis se voltar para mim. Ou seja, haverá um dia que Deus vai julgar esses pastores, Ele vai castigá-los, mas também Deus vai permitir que eles continuem pastoreando aquele povo, continuem enganando o povo, continuem se aproveitando do povo, pelo menos por mais um tempo, como forma de disciplina contra o pecado do povo. Então dessa vez, perceba, a disciplina, Deus está dizendo para o povo que voltou do cativeiro na Babilônia. Ele diz: dessa vez a disciplina não vai ser exílio, vocês vão ser levados para outra terra. Dessa vez a disciplina vai ser em forma de engano. Vocês vão dar ouvidos a falsos pastores, a falsos mestres que são gananciosos, e vocês vão ser enganados pelas mentiras desses pastores. Essa vai ser a disciplina que eu darei a vocês. E é isso que Deus diz nesse texto. Deus vai levantar um pastor, ele diz assim no versículo 16, um pastor que não pastoreia as ovelhas, mas apenas se aproveita delas. Ele pode estar aqui se referindo à linhagem sacerdotal dos macabeus. Começa com Matitias, começa bem, os filhos dele, os macabeus, são bons pastores, mas com o passar do tempo, depois que eles conquistam o poder, as gerações vêm e eles acabam, os filhos de Matitias acabam usando a função religiosa apenas para benefício próprio, apenas por poder, nada diferente da nossa época, né? O tempo vai passando, eles deixam de buscar o Senhor, de levar o povo para perto de Deus e passam a se aproveitar do cargo que têm. E foi assim que surgiram os vários partidos políticos que nós vemos na leitura do Novo Testamento. Partidos políticos que começam a surgir na época dos macabeus. Esses partidos fazem parte agora de um grupo de líderes, de pastores do povo. Mas a maioria desses líderes ou estava enganada, errado teologicamente, a maioria deles, ou eles eram mercenários, ou eles eram apenas pessoas interessantes que queriam se aproveitar do povo e se aproveitar da função religiosa que tinham para benefício próprio. E então assim, independentemente se estavam enganados ou se estavam mal intencionados, eles enganavam o povo e também se aproveitavam do rebanho como forma de disciplina de Deus. Era tudo disciplina. E dentre esses grupos nós temos pelo menos 5 que são importantes lembrarmos aqui, porque eles estavam presentes principalmente na leitura dos evangelhos. Nós temos os saduceus. Os saduceus eram sacerdotes que se baseavam apenas na lei de Moisés, na Torá, mas que colaboravam com o governo romano. Então, para poder manter assim uma espécie de controle, de poder sobre Jerusalém, eles tinham pacto com os romanos. Nós temos os fariseus, que eram pessoas mais pobres, eram do povão da época, mas os fariseus eles dirigiam o ensino religioso no país. Então eles eram considerados como especialistas, peritos no Antigo Testamento. Porque eles eram descendentes da revolta dos macabeus, eles eram descendentes dos macabeus, os fariseus tinham a tendência de odiar a todos os outros povos, especialmente odiavam os romanos, todos aqueles que dominavam sobre eles, todos aqueles que tinham poder, dinheiro, status, eles odiavam esse tipo de gente. Nós temos os zelotes, é um terceiro grupo. Os zelotes surgem dentro do grupo dos fariseus, mas por causa do nome, eles se consideravam mais zelosos do que os fariseus. Por quê? Os zelotes, eles defendiam uma revolta completa contra o Império Romano. Eles queriam, sob o poderio militar, expulsar os romanos, como foi feito no passado em relação aos gregos. Então eles eram violentos mesmo, eles queriam briga, era isso que eles queriam. Nós tínhamos um quarto grupo, que eram os herodianos. Herodianos eram uma espécie de camaleões, eles mudavam de partido apenas para se manter nas graças do poder político da época. E em quinto lugar nós temos os essênios. Os essênios eram marcados pelo desejo de purificar a vida do povo. Mas eles acreditavam, olha, não tem mais o que fazer.
aqui na cidade de Jerusalém não tem mais o que fazer. Então o que eles faziam? Eles se retiravam para locais desertos e ali eles viviam nas suas próprias comunidades, tentando, à sua maneira, voltar à época de Israel do Antigo Testamento. Tentar voltar a um reinado de Deus sobre eles, se isentando do mundo político, daquele mundo que era um caos na sua época. E há mais dois fatores religiosos importantes nessa época. Nós temos as sinagogas. Sinagogas foram criadas quando os judeus ainda estavam no cativeiro da Babilônia. O que era uma sinagoga? Eram locais, era uma construção onde o povo se reunia aos sábados para estudar a lei, para estudar o Antigo Testamento, para cantar a Deus, para orar a Deus, uma vez que quando eles foram para a Babilônia não tinha mais o templo, né? Não dava para levar o templo com eles, foi destruído. Então eles criaram sinagogas ali. E mesmo depois que eles voltam para Jerusalém, reconstroem o templo, ainda assim eles trazem o conceito da sinagoga com eles. Então agora eles criam sinagogas em todas as cidades onde moram, porque facilita que o povo busque Deus nos sábados. Esse é o primeiro fator importante, lembrar da sinagoga. O segundo fator é a respeito da Bíblia, a Bíblia grega. Durante o domínio da Grécia, lembra que eu falei que a língua grega ela passa a ser a língua universal, principalmente quando o Império Romano conquista a Grécia. Com isso surge a necessidade, então, de uma versão do Antigo Testamento nessa língua, a língua que agora é a língua popular, a língua grega. A mando do rei da época, em 285 a.C., acredita-se que 72 judeus que tinham fluência em aramaico, em hebraico, em grego, eles traduzem a Bíblia hebraica, que foi o tema da última pregação, aqui do ano passado, e traduzem ela para a língua grega, o que futuramente seria chamado de Septuaginta. E o que significa Septuaginta? É a tradução dos 70, aqueles 70 que traduziram a Bíblia hebraica para a língua grega. E é dessa tradução grega que muitos livros do Novo Testamento fazem menção. Quando eles citam o Antigo Testamento, raramente estão citando o texto hebraico, estão citando a versão grega do Antigo Testamento. Só para você ter uma noção, de 350 citações claras que o Novo Testamento faz do Antigo Testamento, 300 são da língua grega, da Septuaginta, da Bíblia grega. A propósito, a Septuaginta era a Bíblia que Jesus e os apóstolos leram no primeiro século. Eles tinham porções da Bíblia em hebraico, mas o que eles mais liam era a Bíblia grega, a Septuaginta. Foi essa versão grega que dividiu o texto do Antigo Testamento em capítulos e versículos, como nós temos hoje. E foi dela que surgiu uma versão, 500 anos depois de Cristo, a versão em latim, da qual deu origem à nossa Bíblia em português hoje, com a sequência dos livros e as divisões que nós temos. Lembra que eu falei no domingo passado? Se você quiser saber como a Bíblia chegou até nós, foi aí, uma tradução da Bíblia hebraica para a língua grega, dessa língua grega foi traduzido para o latim, e no latim foi traduzido para as línguas que nós conhecemos hoje. Então, tudo isso vem da Septuaginta. Esse era o contexto religioso do Novo Testamento. O povo de Deus vivia sob a influência de vários líderes, muitos falsos pastores, e se reunia no templo e nas sinagogas e lia a Bíblia grega, lia a Septuaginta. E aí nós chegamos ao segundo ponto da mensagem, que é sobre a mensagem do Novo Testamento. O que o Novo Testamento ensina como um todo. Quero dividir esse bloco, essa segunda parte da mensagem, da pregação, em duas partes menores. Sobre a mensagem do Novo Testamento, nós vamos ver um resumo do Novo Testamento, e depois vamos tirar algumas lições práticas do que o Novo Testamento tem a nos ensinar. Tá bom? Então, um resumo e depois lições. Vamos para a primeira parte desse segundo ponto, o resumo do Novo Testamento. Para aqueles que gostam de anotar, eu tenho uma frase que resume o Novo Testamento aqui. E nós vamos observá-la em partes. A mensagem é a seguinte, o resumo da mensagem do Novo Testamento é a seguinte: por meio de seu Filho Jesus, Deus resgata seu povo, lhe dá seu Espírito e conduz ao seu reino eterno. Por meio de seu Filho Jesus, Deus resgata seu povo, lhe dá seu Espírito e conduz ao seu reino eterno. O Novo Testamento, então, pode ser dividido em três partes, como eu fiquei sinalizando aqui. A primeira parte maior são os Evangelhos. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Na segunda parte nós temos Atos dos Apóstolos. E na terceira parte nós temos as cartas. São as cartas de Paulo, as cartas paulinas e as cartas gerais, que são as cartas dos outros autores. Cada uma dessas três partes nos transmite uma mensagem principal, que eu incluí nesse resumo que eu acabei de dizer para vocês. Então, a primeira parte do Novo Testamento, em quantas partes do Novo Testamento pode ser dividido? Em três. A primeira parte são os Evangelhos, como ele começa: Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu quero te convidar a ler duas passagens dos Evangelhos, para que a gente perceba a mensagem dele como um todo. A primeira é Mateus 1:1.
É como começa o Novo Testamento. Mateus capítulo 1, versículo 1. Diz assim a primeira sentença dos Evangelhos: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Agora, quero te convidar a ler Lucas, capítulo 19. Um pouco mais à frente. Lucas 19, versículo 10. Lucas 19, 10. Diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são livros que narram sobre a vida, sobre o ministério, sobre a morte, sobre a ressurreição de Jesus. E eles dizem que, como nós lemos em Mateus, Jesus é o Cristo. E o que significa Cristo? É uma tradução da palavra Messias. Messias era o rei prometido por Deus no Antigo Testamento. E os Evangelhos dizem que Jesus é o rei. Jesus é aquele rei que Deus prometeu no Antigo Testamento. Ele é o próprio Filho de Deus. Ele veio ao mundo em forma humana, como diz Lucas 19, 10. Ele veio como Filho de homem para buscar e salvar o perdido. E os Evangelhos mostram que o perdido quem é? É todo pecador, mas ele salva aquele pecador que reconhece isso, aquele pecador que se arrepende dos seus pecados e crê na mensagem do Messias, crê na mensagem de Jesus. Seja esse pecador judeu, seja esse pecador membro de qualquer outra nação, tendo qualquer outra nacionalidade. Em resumo, é isso que os Evangelhos nos ensinam. Por meio de seu Filho Jesus, Deus primeiro resgata seu povo, por meio de Jesus. A segunda parte do Novo Testamento é o livro dos Atos. Atos, chamados de Atos dos Apóstolos, mas que nós também podemos chamar de Atos do Espírito Santo por meio dos Apóstolos. Acompanhe comigo a leitura de Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. Mas recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de morrer e ressuscitar, Jesus retorna aos céus, prometendo que iria voltar novamente, para estabelecer de uma vez por todas aquele reino eterno sobre a terra, aquele reino que Daniel havia prometido. Mas antes de subir aos céus, Jesus, Cristo, diz aos seus seguidores que iria enviar sobre eles o Espírito Santo, para que eles fossem testemunhas dele, para que eles fossem capacitados soberanamente, sobrenaturalmente, a testemunharem de Jesus a todo mundo, até que ele retorne. E é isso que o livro de Atos dos Apóstolos nos narra. Ele narra o envio do Espírito Santo e narra o envio do Espírito Santo a todos os que creem em Jesus, e narra como é o início desse testemunho deles a todo mundo conhecido na época, até que chega na capital do Império, na época do Império Romano, em Roma. Então é isso que o livro de Atos nos narra. Em resumo, o livro de Atos nos ensina que por meio de seu Filho Jesus, Deus dá seu Espírito ao seu povo. Deus dá seu Espírito ao seu povo. E por fim, a terceira parte do Novo Testamento são as cartas. E aí nós temos 13 cartas paulinas, escritas pelo apóstolo Paulo, e 9 cartas gerais, que são escritas por outros autores. As cartas de Paulo são Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. E aí depois nós temos as cartas gerais, que são escritas por pelo menos 5 autores diferentes. Nós temos Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 carta de João, Judas e Apocalipse. Todas essas cartas, tanto as de Paulo quanto as gerais, elas foram escritas por seguidores de Jesus. E esses seguidores de Jesus escrevem a crentes, não só da sua época, mas de futuras gerações, preparando esses crentes a viver nesse mundo. Viver nesse mundo de forma santa, como povo de Deus, esperando até que o reino de Cristo retorne, até que Cristo retorne e o reino seja efetivado e chegue de uma maneira completa. E tem um versículo, ou melhor, dois aqui,
que resumem para nós essa mensagem das cartas. Colossenses capítulo 1. Ande um pouquinho à frente aí, Colossenses capítulo 1. Versículos 13 e 14. Essa é uma carta de Paulo. E nós temos aqui um bom resumo do que as cartas nos ensinam. Olha o que o texto diz. Colossenses 1, de 13 a 14. Ele, está se referindo a Jesus Cristo, nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele está falando, perdão, em relação a Deus. Nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Esse é um bom resumo das cartas. Por meio de Jesus, o povo de Deus é liberto do império das trevas. O império das trevas é marcado pela rebeldia contra Deus. Não só isso, mas é marcado pela escravidão ao pecado. E por meio de Jesus, Deus liberta esse povo, oferecendo para esse povo perdão, e esse povo espera ansiosamente o reino amoroso e eterno, ao qual agora ele faz parte, e espera a manifestação desse reino. Isso só acontece por causa do perdão dos pecados que Jesus oferece a esse povo. Então, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição oferecem perdão a esse povo. E esse povo espera ansiosamente o final do Novo Testamento, que é Apocalipse, capítulo 22. Então, vamos ler lá os dois últimos versículos do Novo Testamento. Apocalipse 22, versículos 20 e 21. Apocalipse 22, 20 e 21. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. É assim que termina o Novo Testamento. Certamente Jesus virá outra vez, e a sua vinda pode ser a qualquer momento. Amém. Então, João diz que venha, Senhor Jesus, para consolidar de vez o seu reino eterno sobre esse mundo. Em resumo, é isso que as cartas ensinam. Por meio de seu Filho Jesus, Deus conduz o seu povo ao seu reino eterno. Então, juntos, todos os livros do Novo Testamento nos apresentam essa mensagem. Por meio de seu Filho Jesus, Deus, primeiro, resgata o seu povo. Segundo, lhe dá o seu Espírito. E terceiro, conduz o seu povo ao seu reino eterno. Então, esse é o resumo da mensagem do Novo Testamento. E agora nós vamos para o final dessa mensagem, que é sobre as lições que essa mensagem trazem para as nossas vidas. O que tudo isso tem a ver comigo? O que esse bando de informação tem a ver com a minha vida hoje, aqui no século XXI, em meio a uma pandemia? Pois bem, eu gostaria de propor 3 lições práticas para as nossas vidas. A primeira lição é baseada no texto de Gálatas, capítulo 4. Abra sua Bíblia aí, em Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5. Gálatas 4, 4 e 5. A primeira lição que o Novo Testamento nos apresenta é que Jesus veio no tempo certo. Jesus veio no tempo certo. Olha o que Gálatas 4, 4 e 5 nos diz. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Jesus veio no tempo certo. Por que Jesus nasceu exatamente na época em que nasceu? Dentro desse contexto político que eu apresentei para vocês, dentro desse contexto religioso que nós citamos agora há pouco. Segundo Deus, através dessa passagem aqui, Jesus nasceu nessa época, porque essa época foi a plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos significa um momento político e religioso mais exato, mais propício para que o Filho de Deus viesse ao mundo. E por quê? Nós olhamos para algumas dessas razões. Primeiro, porque o tempo de disciplina aos judeus, o tempo de engano nas mãos de falsos mestres, já estava chegando ao fim. Mas em segundo lugar, porque Deus desejava espalhar a mensagem da salvação a todos os povos. E lembra que eu falei sobre o Império Romano? O Império Romano estabeleceu a Pax Romana. Agora, se você é cidadão romano, você pode viajar por todo o Império,
sem que alguém te mate, pelo menos em teoria, simplesmente porque você está visitando uma outra terra. Então agora a mensagem do Evangelho pode se espalhar, e foi a única vez na história, até aquele momento, em que o mundo se tornou globalizado, poderíamos dizer. Agora as pessoas conseguiam ter acesso pela mesma língua e pelas mesmas estradas a todas as cidades conhecidas. Então, o que isso tem a ver comigo e com você? Tem a ver que foi porque Jesus veio no tempo certo que o Evangelho pôde ter chegado tão rapidamente por todo o Império Romano e chegou até nós, hoje, do outro lado do mundo. Foi porque ele veio nessa época. Por isso, quando nós lemos o Novo Testamento, nós deveríamos demonstrar gratidão a Deus. Deveríamos demonstrar gratidão a Ele porque Ele enviou o Seu Filho ao mundo exatamente para salvar os homens no momento certo, no momento exato, no momento propício, e porque nós chegamos a ter conhecimento da salvação. Graças a Deus, porque Jesus veio no tempo certo. Porque talvez se fosse em outra época, nós nunca teríamos ouvido o Evangelho. Eu e você não somos judeus, talvez salvo alguma exceção aqui, e nós vivemos do outro lado do mundo. E graças a Deus que Jesus veio no momento certo em que a mensagem poderia ser espalhada. Essa é a primeira lição para nós. Jesus veio no tempo certo. A segunda lição que o Novo Testamento pode nos ensinar é que Jesus, ao vir e ao cumprir a sua missão, Ele inaugura o fim dos tempos. Jesus inaugura o fim dos tempos. E eu quero te convidar agora a abrir na primeira carta de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro 1, versículos 17 até 21. 1 de Pedro 1, 17 até 21. Pedro diz assim: e andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação, se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas, sabendo que não foram coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fosseis resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. Por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que vossa fé e esperança estejam em Deus. Jesus inaugura o fim dos tempos. O sangue de Jesus derramado naquela cruz representa o preço do resgate que Deus ofereceu em nosso favor. Para que Deus nos comprasse de volta, o sangue de Jesus foi derramado no nosso lugar. Para nos salvar, Deus castigou os nossos pecados no seu Filho. Foi por isso que Ele enviou Jesus a esse mundo. E por meio disso, por meio da morte, do castigo sobre o Cordeiro sem pecado, nós podemos crer em Deus. É isso que Pedro está dizendo. E perceba no versículo 20: apesar disso ter sido planejado desde a fundação do mundo, o que é impressionante, antes do mundo ser criado, Deus já tinha planejado enviar o seu Filho para morrer na cruz. Isso é um mistério, não é? Porque Ele cria Adão e Eva, mas ao mesmo tempo Ele considera a queda, Ele considera todos os anos de história até que Jesus venha. Mas o versículo 20 diz isso: o Cordeiro foi conhecido desde a fundação do mundo. Isso estava planejado desde antes da criação. E apesar disso, Deus manifestou seu Filho ao mundo em qual época? No fim dos tempos. É isso que ele diz no versículo 20. Ou seja, se há 2000 anos atrás Jesus inaugurou o fim dos tempos, significa que nós vivemos aonde? Nós estamos pelo menos vivendo nos últimos dias do fim dos tempos. Desde que Jesus veio ao mundo, Ele inaugura o fim dos tempos. Tá, e o que isso significa para nós? Como nós deveríamos viver diante disso, sabendo que estamos vivendo os últimos dias do fim dos tempos? Versículo 17. Ele disse: se por meio de Jesus nós chamamos Deus de Pai, e uma vez que nós sabemos que Deus irá julgar justamente todas as obras de todos os homens quando o seu Filho voltar ao mundo, Ele diz que devemos viver em temor, devemos viver em reverência, em medo desse juízo, mas ao mesmo tempo em medo desse juízo que está por vir, porque já vivemos nos últimos dias. Se nós aguardamos o reino de Deus, a nossa postura nesse mundo deveria ser uma postura de preparação para o fim do reino deste mundo. E deveríamos nos preparar para o fim do mundo e não viver em amor a esse mundo, como se esse mundo, como se esse reino fosse tudo que nós tivéssemos,
como se nós deveríamos nos apegar a essas coisas, devêssemos nos apegar, como se é tudo que nós temos, e nós devemos viver com medo de perder essas coisas. O que Pedro diz: não, isso aqui vai passar, e vocês deveriam viver como alguém que tem um reino eterno nos aguardando, e não se apegando a essas coisas, dizendo: Senhor, não tire isso de mim, por favor, porque eu só tenho isso aqui. Ele diz: isso é uma vida miserável de quem não tem esperança. Então vocês deveriam viver nesse mundo com temor, sabendo de que ele vai acabar. Nós já vivemos no fim dos tempos, e viver em temor significa sim aproveitar as coisas boas da vida, mas aproveitar essas coisas de uma maneira santa e de uma maneira obediente a Deus, com a consciência de que um dia nós vamos prestar contas a Deus pela forma como nós vivemos nesse mundo. Nós vivemos o fim dos tempos, Jesus inaugura o fim dos tempos. A terceira e última lição que o Novo Testamento pode nos apresentar é que Jesus cumpre as promessas de Deus no Antigo Testamento. Jesus cumpre as promessas de Deus no Antigo Testamento. E o último texto que nós vamos ler é 2 aos Coríntios, capítulo 1. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 20. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 até 20. Diz assim: mas assim como Deus é fiel, a nossa palavra em relação a vós não é um sim e um não. Pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi um sim e um não, mas nele sempre houve sim. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele, em Jesus, está o sim. Portanto, também é por meio dele, Jesus, que o amém é dado para a glória de Deus por nosso intermédio. Jesus cumpre as promessas de Deus no Antigo Testamento. Paulo está escrevendo esse texto, e ele diz que tenta cumprir as promessas que faz. Ele aprendeu isso com o próprio Deus. Em Jesus, todas as promessas de Jesus, tudo que Deus prometeu, encontra o seu cumprimento. Ele diz: Jesus Cristo é o amém que nós damos a Deus. Jesus Cristo é o concordo, o amém significa isso, que assim seja. Jesus Cristo é o amém de Deus para todas as suas promessas no Antigo Testamento. E ao cumprir as suas promessas, ele diz: Deus é glorificado por nós. Quando nós olhamos para Jesus, nós dizemos: obrigado, Deus, porque em Jesus o Senhor cumpriu tudo aquilo que o Senhor prometeu no Antigo Testamento, e ele é glorificado como soberano, como o único Deus, como o único e verdadeiro Deus. E o que tudo isso significa comigo, com as nossas vidas, comigo e com você? Para mim e para você, o que isso tem a ver? Jesus cumpre todas as promessas de Deus no Antigo Testamento, tá? E o que isso tem a ver comigo? Deus fez várias promessas ao seu povo no Antigo Testamento. Ao longo de um ano nós vimos isso em 2020. Mas o Novo Testamento diz que todas essas promessas foram cumpridas em Jesus. É o que nós acabamos de ler nesse texto. Ou seja, quem é de verdade povo de Deus? Quem é de verdade merecedor do cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento? Quem é? Deus fez várias promessas para o seu povo no Antigo Testamento, mas ele cumpre quem no Novo Testamento? É Jesus. Quem é verdadeiramente o povo de Deus no Novo Testamento? Quem é? Jesus. Todas as promessas a Israel, aos patriarcas, a Adão, são cumpridas em Jesus. Ou seja, tudo aquilo que Deus prometeu para o seu povo no Antigo Testamento é cumprido em Jesus. Então quem é o povo de Deus, merecedor, digno de receber todas as promessas de Deus? Jesus. E não mais Israel, e não mais qualquer outro povo que exista na face da terra. Só Jesus é o povo de Deus. É isso que o Novo Testamento nos apresenta. Então, se nós queremos fazer parte desse povo, se nós queremos experimentar as promessas de Deus no Antigo Testamento, e ainda participar desse reino eterno que Deus ainda está por trazer, que Ele já preparou para os seus, nós precisamos crer em quem? Em Jesus. Nós não temos que voltar para as práticas do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento representa uma época em que o povo de Israel era o povo de Deus. Agora o povo de Deus é Jesus. Seja judeu, seja gentil, seja grego, romano, brasileiro, você precisa crer em Jesus para fazer parte do povo de Deus. E é isso que o Novo Testamento nos apresenta. E só quem reconhece os seus pecados, quem se arrepende dos seus pecados e quem confia em Jesus para ser salvo, é que participa de todas essas promessas
que Deus fez ao seu povo no Antigo Testamento. Crer em Jesus, segundo principalmente as palavras do apóstolo Paulo, crer em Jesus é ser um só com Jesus. Como ele diz, é estar em Cristo. E se você está em Cristo, esse é o único caminho para que você possa experimentar tudo aquilo que Deus prometeu e que cumpre em Jesus, tudo aquilo que Jesus conquistou por nós, por meio da sua morte na cruz. Você precisa crer nele. É isso que você precisa fazer para experimentar todas as promessas de Deus cumpridas, as promessas do Antigo Testamento. Jesus cumpre as promessas de Deus no Antigo Testamento. Sejam quais forem as promessas, os planos que você tenha para 2021, nada pode garantir que nós não seremos frustrados ou decepcionados novamente. 2020 acabou e parece que continua. A pandemia continua. Os nossos problemas continuam. E por que nós podemos novamente ser frustrados, decepcionados? Porque nós não controlamos o tempo, nós não controlamos as pessoas, nós não controlamos as circunstâncias, mas há alguém que é poderoso o suficiente para controlar todas essas coisas, e este alguém nos faz promessas, este alguém nos apresenta planos muito maiores para esse ano, e não só para esse ano, nos apresenta planos para o final da história. Ele nos promete um reino eterno. Esse reino eterno é um reino cheio de justiça, cheio de paz, cheio de amor, cheio de vida eterna. E essas promessas todas estão contidas no Novo Testamento, que também nos oferece o meio pelo qual nós chegamos a esse reino, o meio pelo qual nós alcançamos essas promessas: Jesus Cristo, a fé em Jesus Cristo. Deus não se decepciona com as suas promessas e os seus planos, e Deus cumpriu todos eles em Jesus. Por isso, se nós confiarmos nos planos de Deus, em Jesus, nós também não seremos decepcionados. Portanto, em 2021, se Deus permitir, nós vamos mergulhar no conteúdo do Novo Testamento, e isso vai acontecer nas pregações, no domingo à noite, mas também eu te desafio a ler o Novo Testamento em casa, durante a sua semana. Alguns estão lendo o Novo Testamento em um mês só, e é fantástico, é maravilhoso isso. Mas se você não tem, talvez, essa disposição, você pode ler o Novo Testamento acompanhando pelo boletim, está aqui, ó. A leitura já começou. E se você fizer isso, com certeza você vai aprender um pouco mais sobre os cumprimentos das promessas de Deus, aquelas promessas do Antigo Testamento, promessas que são totalmente dignas de confiança. Queridos, que nós façamos isso até que o reino de Deus venha a nós, por meio do retorno do seu Filho Jesus. E com certeza nós não seremos decepcionados, não seremos frustrados. Amém? Vamos orar. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela mensagem do Novo Testamento. Obrigado porque nele o Senhor cumpre todas as suas promessas na pessoa de Jesus. E por meio de seu Filho Jesus, o Senhor nos resgata, o Senhor nos dá o seu Espírito e o Senhor nos conduz ao seu reino eterno. Obrigado porque vivemos nessa época em que conseguimos ler a completude da tua revelação aos homens e podemos contemplar o Cristo que veio, morreu, ressuscitou e está sentado à sua destra no céu. Que nossas vidas sejam marcadas por temor a esse Rei Jesus. E essa visão do Cristo exaltado esteja em nossas mentes, em nossos corações a todo momento, e que isso nos guarde de pecar, nos preserve de viver sem um Rei, como se nós mesmos fôssemos donos de si. Que a visão do Cristo ressurreto e glorificado nos faça lembrar de que temos um Rei, não somos donos de nós mesmos, e viveremos num reino eterno muito melhor que esse. Agradecemos pela mensagem do Novo Testamento, que por meio dessa série de pregações e da leitura do Novo Testamento, possamos te conhecer mais e te amar mais. Em nome de Jesus oramos. Amém.